Eu me chamo Henrique, e o que vou contar aqui aconteceu há pouquíssimas noites, embora eu não consiga definir com precisão se aquilo foi apenas um sonho ou se realmente vivi uma experiência espiritual tão intensa que pareceu ultrapassar todos os limites da lógica. Eu nunca fui alguém ligado ao sobrenatural. Sempre fui muito cético, sempre acreditei que tudo tinha explicação, que visões aconteciam por causa do cansaço, que sonhos ruins vinham do estresse e que nada podia ultrapassar a fronteira da vida e da morte. Mas naquela noite, algo me tirou de todas as certezas. Algo me mostrou que existe um lugar profundo e oculto onde a consciência vaga quando o corpo adormece. Tudo começou quando fui dormir um pouco mais tarde do que o normal. Eu estava exausto, com a cabeça pesada, mas ainda assim não conseguia desligar meus pensamentos. Quando finalmente fechei os olhos, senti como se estivesse sendo puxado para dentro de mim mesmo. Era como cair em um poço sem fundo. Eu não via nada, mas ao mesmo tempo sentia tudo. Até que de repente eu me vi correndo. Isso mesmo, eu abri os olhos e já estava correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. O lugar era escuro, como se fosse um bairro abandonado, cheio de ruas estreitas e becos silenciosos. O céu era de um cinza espesso, sem estrelas, sem lua, como se o mundo estivesse coberto por uma névoa pesada. Enquanto corria, ouvi o barulho de um motor atrás de mim. Era uma moto, e sem precisar olhar para trás, eu sabia que o motociclista estava vindo justamente na minha direção. O ronco da moto parecia ecoar por todos os cantos, e mesmo sem ver o rosto do condutor, eu sabia que aquela presença era sombria. Eu não conseguia explicar o motivo do medo, mas era um medo visceral, tão profundo que chegava a travar os meus músculos. Eu virei em um beco estreito, na esperança de despistar quem estava atrás de mim. Me escondi entre duas paredes úmidas que pareciam apertar meu corpo como se o ambiente fosse vivo. Por alguns segundos, achei que tinha conseguido despistar aquele homem misterioso. Mas quando virei a cabeça para olhar para a entrada do beco, vi que ele estava parado ali, silencioso, como se soubesse exatamente onde eu me esconderia. A moto estava desligada, mas a aura de escuridão que o cercava parecia ainda mais ameaçadora. Ele desmontou da moto devagar, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Quando começou a caminhar na minha direção, alguma coisa dentro de mim disse que aquilo não era real, que eu estava sonhando. E foi aí que tomei a decisão mais absurda e mais corajosa da minha vida. Eu decidi enfrentá-lo. Pensei que, por ser apenas um sonho, nada poderia acontecer de verdade comigo. Então avancei na direção dele com toda a força que tinha. Eu ergui o punho para atingi-lo, mas antes que minha mão o alcançasse, algo terrível aconteceu. O rosto dele se contorceu. Os olhos começaram a brilhar como fogo aceso, um vermelho tão forte que parecia atravessar a escuridão ao redor. Ele abriu um sorriso gigantesco, completamente antinatural, e começou a rir. Não era uma risada humana. Era profunda, distorcida, maléfica. Aquele som parecia vibrar dentro do meu peito, como se tentasse romper algo dentro de mim. Eu recuei instintivamente. O terror que senti naquele momento foi indescritível. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. Eu já não estava mais naquele beco escuro. Eu simplesmente apareci em outro lugar, como se tivesse sido teletransportado. Era uma casa. Mas não era uma casa comum. As paredes eram totalmente brancas, tão brancas que doíam os olhos. O corredor era longo e iluminado, mas a luz ali não parecia luz elétrica. Era como se o próprio ar emitisse claridade. Havia pessoas caminhando de um lado para o outro, vestindo roupas claras, mas nenhuma delas parecia me notar. Parecia uma casa de tratamento, talvez um local de reabilitação espiritual, ou, como algumas culturas descrevem, um lugar de transição. Eu não sabia onde estava. Parte de mim achava que tinha morrido.
parte de mim achava que estava preso em algum tipo de coma, e outra parte acreditava que aquilo era uma viagem espiritual da qual eu não tinha pedido para participar. Enquanto caminhava pela casa, vi salas diferentes. Em uma delas, pessoas sentadas olhando para o chão como se estivessem se recuperando de traumas profundos. Em outra sala, vi uma mulher grávida, mas ela parecia sofrer. As mãos estavam apoiadas no ventre, o rosto contorcido. Várias pessoas ao redor tentavam confortá-la com palavras inaudíveis. A sensação era de que aquele lugar estava cheio de dor e cura ao mesmo tempo. Era como se estivesse em um hospital da alma. Continuei andando, e ao virar um corredor, vi uma senhora baixinha, de cabelos brancos muito volumosos, quase como algodão. Ela estava sentada em uma cadeira de madeira, calmamente olhando para as mãos, como se estivesse esperando por alguém. Eu me aproximei e perguntei o que estava acontecendo, onde eu estava, o que aquilo significava. Ela levantou o rosto lentamente, me encarou com olhos que pareciam ter atravessado séculos e disse apenas uma frase: "Pesquise sobre Cipriano." A forma como ela disse aquilo me fez arrepiar por completo. A voz dela era calma demais, profunda demais, e parecia carregar um peso invisível. Eu perguntei quem era esse Cipriano, mas ela simplesmente desviou o olhar, como se já tivesse dito tudo o que precisava dizer. Continuei caminhando pela casa de luz até encontrar uma porta que dava para fora. Quando atravessei, me vi em um galpão enorme. Era tão grande que eu não conseguia ver o fim. E estava lotado de pessoas dormindo, corpos deitados no chão, uns mais afastados, outros próximos, como se todos tivessem desabado ali ao mesmo tempo. Comecei a andar entre eles, tentando entender o que estava vendo. Era como um abrigo espiritual de almas que não tinham para onde ir, até que vi crianças sujas de barro com roupas rasgadas. Elas me olhavam, mas quando eu me aproximava ou chamava alguma para brincar, elas corriam, assustadas, como se eu fosse uma ameaça. O medo delas era tão real que me apertou o coração. Eu sabia que aquilo não era um sonho comum, era vívido demais. Eu sentia cheiro, temperatura, textura. Tudo ali era concreto, palpável. Eu queria voltar, queria acordar. Queria sair daquele mundo estranho, daquela casa de luz, daquele galpão cheio de pessoas. Comecei a gritar, comecei a chamar por mim mesmo, como se minha alma estivesse tentando encontrar o corpo que ficou dormindo lá atrás, na cama da minha casa. E então senti uma força puxando meu peito, como se uma corda invisível estivesse me arrastando de volta. Meus pés foram ficando leves, meu corpo começou a vibrar e finalmente acordei. Quando abri os olhos, estava na minha cama, mas ainda sentia meu corpo como se estivesse sendo encaixado de volta, como se a alma estivesse se reconectando aos poucos. Fiquei ali deitado, completamente atordoado. Eu lembrava de tudo com extrema clareza, inclusive da frase da velha senhora: "Pesquise sobre Cipriano." Peguei o celular e digitei o nome. O que encontrei me arrepiou profundamente. Informações sobre um antigo mago que se envolvia com o ocultismo, rituais, conjurações, influências espirituais. E também sobre um livro atribuído a ele. Um livro repleto de práticas sombrias, lendas, orações antigas, feitiços perigosos, histórias de pactos, exorcismos e magias proibidas. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes na minha vida. Nunca tinha lido nada sobre ele, nunca tinha visto comentários sobre São Cipriano, nem mesmo por cima. Então, como eu poderia ter sonhado com algo tão específico? Como alguém dentro do meu sonho poderia ter me dito para pesquisar justamente isso? Por dias, fiquei tentando encontrar explicação. Será que o sonho tinha relação com o homem de olhos ardentes que riu de mim de forma tão demoníaca? Será que aquela casa branca era alguma espécie de hospital espiritual? Será que eu visitei, mesmo sem querer,
Alguma camada invisível entre a vida e a morte? Eu não sei, mas sei que nunca mais dormi da mesma forma. Eu me chamo Doralice e hoje, já adulta, consigo reunir coragem para contar algo que atravessou gerações da minha família como uma sombra persistente. Uma história que começou décadas antes de eu nascer, em uma velha fazenda isolada chamada Cerrado Escarlate, um lugar que ficou marcado por acontecimentos que até hoje ninguém consegue explicar. Tudo começou com meu avô materno, Antônio Jerônimo, um homem simples, de fala calma, que acreditava mais na força do trabalho do que em qualquer coisa que habitasse os mistérios do mundo. Já minha avó, Almerinda, era completamente diferente. Descendente de indígenas que viviam na divisa entre Brasil e Bolívia, ela carregava consigo crenças profundas, histórias ancestrais e uma clareza inquietante sobre aquilo que existe entre o céu e a terra. Sempre dizia que o mundo é maior do que o que os olhos permitem ver. Foi nesse ambiente rural, rodeado por mata densa, trilhas de terra vermelha e noites silenciosas, que meu avô decidiu comprar um livro antigo, um exemplar do livro de São Cipriano, embora ninguém saiba ao certo qual versão era. Ele não procurava poder, nem pactos, nem feitiços de magia negra. Naqueles tempos tudo era distante, precário, isolado. Não havia médicos por perto, e quem cuidava das pessoas eram as rezadeiras, os curandeiros, as benzedeiras e os conhecimentos populares. Meu avô acreditava que o livro poderia servir como fonte de cura, oração e proteção. Puro engano. A partir do momento em que ele começou a ler aquelas páginas amarelecidas pelo tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele relatava que, durante a madrugada, sempre por volta da meia-noite, ouvia passos rápidos do lado de fora, como se algo estivesse correndo em volta da casa, numa velocidade impossível para qualquer animal conhecido. Era como se circundasse a casa com fúria, produzindo um ruído que misturava assobios, ventania e algo que parecia arranhões profundos na madeira. Meu avô dizia que não era vento, não era bicho, não era gente, era outra coisa. Com o passar dos dias, ele começou a ouvir vozes, sussurros que chamavam seu nome, risadas distantes, murmúrios que vinham das paredes, do forro, do quintal. Ele também começou a ver sombras, vultos, silhuetas que cruzavam no canto de sua visão sempre que ele estava sozinho. Minha avó contava que, por diversas noites, acordava com ele sentado na beira da cama, suando frio, tremendo, dizendo que havia alguém parado na porta do quarto observando. A situação ficou insustentável. Ele estava mudado, irritado, nervoso, perdido em pensamentos. Começou a andar pela casa como se estivesse sendo seguido por alguém que só ele conseguia ver. Até que, numa madrugada, minha avó acordou com um barulho tão forte que achou que o telhado tinha sido arrancado. Mas quando olhou, estava tudo no lugar. O que havia do lado de fora, porém, era pior. Marcas profundas na terra, como se algo enorme tivesse corrido em círculos ao redor da casa durante horas. Algo com garras. Foi aí que minha avó decidiu procurar ajuda. Chamou uma rezadeira muito respeitada na região, uma senhora chamada Dona Zulmira, conhecida por enfrentar coisas que, segundo ela, não pertenciam ao mundo dos vivos. Quando Dona Zulmira chegou, carregando um terço de madeira e um saquinho de ervas, algo aconteceu. No exato momento em que ela colocou o primeiro pé dentro da fazenda, o vento ficou parado, o ar ficou pesado e até os pássaros silenciaram. Minha avó sempre dizia que o silêncio daquela cena era tão profundo que chegava a doer. A rezadeira começou o trabalho no mesmo dia. Começou a benzer meu avô, passando folhas de arruda pelo corpo dele enquanto rezava palavras rápidas, quase como se estivesse comandando algo invisível. O problema é que sempre que ela iniciava as rezas, aquilo que circulava a casa parecia se enfurecer.
A casa inteira tremia, portas batiam sozinhas, o telhado estalava e aquele mesmo som, o som da corrida ao redor da casa, voltava com ainda mais intensidade. Era como se algo quisesse impedir a reza. Durante dias seguidos, todas as noites, se repetia o ritual. Minha avó trancava as portas, reunia os filhos no quarto e rezava enquanto Dona Zulmira caminhava pela casa, murmurando orações antigas. Em algumas noites, os ruídos eram tão intensos que as panelas caíam da prateleira, os copos tremiam na mesa e todos achavam que a casa iria desabar a qualquer momento. Até que, depois de muitas rezas, muitas benzedeiras, muitas noites sem dormir, o silêncio finalmente voltou. Mas a paz durou pouco. O corpo do meu avô parecia ter enfraquecido. Ele começou a adoecer lentamente, de uma forma estranhamente silenciosa. Primeiro vinha uma dor, depois outra e depois outra. Uma dor que os médicos, quando finalmente conseguiram levá-lo à cidade, não conseguiram explicar. Ele enfraqueceu de um jeito assustador, como se algo estivesse sugando sua energia. E então, numa manhã que minha avó descrevia com tristeza, ele começou a gritar de dor, como se estivesse sendo queimado por dentro. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Entrou chamando meus tios pelo nome, pedindo ajuda, pedindo socorro, e 5 minutos depois, morreu. O médico entregou o laudo dizendo que a causa era indeterminada. Minha avó, com um olhar triste, sempre dizia: não era doença, era aquilo. Depois da morte dele, ela fez algo que ela mesma admitia ter sido necessário. Escondeu o livro. Ninguém nunca mais ousou tocá-lo. Ela dizia que aquele livro não podia ser emprestado, que pertencia à casa, e que, uma vez lido, despertava coisas que não deveriam ser despertadas. Eu cresci ouvindo essas histórias, e como toda criança curiosa, sempre tive vontade de encontrar o livro escondido. Fiz inúmeras tentativas. Procurei em baús, no forro da casa, em caixas antigas. Sempre que eu chegava perto de achar algo, acontecia algum imprevisto. Alguém me chamava, eu era interrompida, algo caía, um barulho me assustava. Até que certa vez meu pai descobriu minha curiosidade e, desesperado, me deu uma surra que eu jamais esqueci. Ele estava apavorado. Nunca o vi tão sério. Foi ali que entendi que aquilo não era historinha para assustar criança. Era real. Depois desse dia, nunca mais procurei o livro. E, estranhamente, quando minha avó faleceu anos depois, o livro desapareceu. Ninguém sabe para onde foi. Alguns dizem que ela queimou. Outros dizem que foi enterrado com ela. Mas uma parte da família acredita que o livro simplesmente voltou para onde jamais devia ter saído. Eu até hoje não sei o que pensar. Só sei que quando fecho os olhos e lembro das histórias, sinto como se a casa da fazenda Cerrado Escarlate ainda estivesse lá, isolada, esperando. E que quando o vento sopra mais forte à noite, às vezes parece que algo corre ao redor das paredes da minha memória. E eu, sinceramente, prefiro não descobrir. A história narrada por Doralice reflete um padrão comum em relatos envolvendo o livro de São Cipriano. A crença de que o simples ato de possuir ou ler o livro desperta forças desconhecidas. Especialistas em folclore acreditam que esse tipo de narrativa nasce do medo ancestral do desconhecido, especialmente quando ligado a objetos considerados proibidos. Entre populações rurais, onde tradições espirituais são fortes, qualquer evento estranho inevitavelmente se mistura ao misticismo local, criando histórias que resistem ao tempo. Ao mesmo tempo permanece a dúvida: seria tudo apenas superstição? Ou existem livros que realmente carregam algo além das palavras? O relato de Henrique mostra como experiências oníricas podem ultrapassar a fronteira entre o psicológico e o espiritual, especialmente quando associadas a símbolos históricos, como o nome de São Cipriano. O sonho, carregado de medo, luz e sofrimento, sugere uma jornada interior ou talvez um contato involuntário com camadas mais sutis da consciência.
Para alguns, seria apenas o reflexo de emoções reprimidas. Para outros, um chamado, um aviso ou até mesmo um encontro com forças que raramente se manifestam. A pergunta que permanece é: por que ele ouviu justamente aquele nome? E por que agora?